De hoje é sobre quadriláteros. Bom, a característica principal é que tem 4 lados, certo? Ó, a figura 1, 2, 3, 4 lados. Sempre vai ter 2 diagonais. Olha que aqui é uma diagonal e aqui é a outra diagonal, certo? E a soma dos ângulos internos dá 360 graus. O primeiro quadrilátero que nós vamos estudar é o paralelogramo. Pessoal, o paralelogramo, o nome já diz, ó, paralelo. Ou seja, tem todos os lados opostos paralelos. Observe que esse lado A é paralelo a esse e esse lado B é paralelo a esse. Observe que tem o mesmo valor também, ó. Eles têm lados opostos congruentes. Congruentes. O que representa a palavra congruente em matemática? Tem o mesmo valor. Se aqui é 5, aqui é 5 também, tá? Então observe que este é do tamanho deste e este aqui é do tamanho desse aqui. Então os lados opostos são congruentes, são do mesmo tamanho e eles são o que é? São paralelos. Ó, por isso que é chamado paralelogramo. Todos os lados opostos são paralelos. Os ângulos opostos também são congruentes. Se aqui é o ângulo alfa, o oposto a ele também é alfa. Aqui eu tenho o ângulo beta, o oposto a ele também é beta. Então ângulos opostos congruentes. Congruentes, que significa que eles têm o mesmo valor. Se aqui for 60 graus, eu já posso botar 60 graus lá em cima também, tá? As diagonais se dividem exatamente no meio. Eu vou traçar uma diagonal aqui e uma diagonal aqui. O que eu tenho certeza? Que isso aqui é o meio delas. O tamanho desta aqui é o mesmo tamanho desta aqui. E o tamanho desta outra aqui é o mesmo tamanho desse outro pedaço da diagonal. Certo? Agora observe aqui, ó, a soma dos ângulos alfa mais beta vai dar igual a 180 graus. Da onde é que tu vai tirar isso no paralelogramo? Lá do teorema das retas paralelas. Eu peguei um cantinho dele e reproduzi aqui embaixo, certo? Então aqui, ó, se esse lado é paralelo a esse e esse está cortando transversal, é como se fosse uma reta transversal a retas paralelas. E lá nós tínhamos aquela dica, a regra do Z. Então olha aqui, ó, eu enxergo um Z aqui dentro, olha só. E nós sabemos que os alternos internos, ou seja, os ângulos de dentro do Z, eles são iguais. Então eu jogo esse ângulo para cá e observo aqui esse alfa mais o beta vai me dar meia volta. Quanto que é meia volta? 180 graus. Então tem que alfa mais beta vai me dar 180 graus. Então aqui nós vimos o paralelogramo, tá? Principal característica é ter os lados opostos paralelos. Temos o retângulo. Observe o retângulo. O retângulo tem os 4 ângulos congruentes. E como que a soma dos ângulos internos tem que dar 360 graus? Se eu dividir por 4, cada um vai ser quanto? 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus, que nós chamamos de ângulo reto, certo? Ó, o retângulo é um paralelogramo. Por que ele é um paralelogramo? Porque esse lado é paralelo a esse e esse também é paralelo a esse, certo? Também tem os lados congruentes, ó, esse lado é A, esse também é A. A é um valor qualquer, pode no exercício ser 10. Te fala que esse lado é 10, aqui tu pode botar 10. Aqui é 15, tu pode botar 15 aqui também. Bom, e as diagonais? O que acontece com as diagonais? Olha só, as diagonais são idênticas. Olha o tamanho dessa, é o mesmo tamanho dessa. Então as diagonais são congruentes. O que significa congruentes? Tem o mesmo valor. Se essa diagonal aqui é 20, eu vou saber que essa diagonal também é 20. Observa que o tamanho, quando eu corto as diagonais, é todas elas do mesmo tamanho, que também vai cortar no ponto médio, justamente porque ele é um paralelogramo, tá? Então nós temos que o retângulo é um paralelogramo. Já o losango, pessoal, o losango tem os 4 lados congruentes, os 4 lados iguais. Professor, isso não é um quadrado? Não, depois a gente vai ver o quadrado. Ele tem os 4 lados congruentes, ó, losango tem as diagonais, a gente vai ter a diagonal maior e nós vamos ter a diagonal menor. Essa diagonal, ela vai ser bissetriz. O que é uma reta bissetriz? É aquela que corta o ângulo no meio. Então, se aqui é o ângulo alfa, daqui para baixo eu tenho meio alfa e daqui para cima eu tenho meio alfa. Se esta diagonal aqui está cortando o ângulo beta, eu tenho meio beta para cá e meio beta para lá, certo?
Bom, o losango é um paralelogramo. Por que é um paralelogramo? Porque tem todos os lados opostos paralelos. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Da mesma forma que no mesmo lado aqui, ó, alfa mais beta vai dar quanto? 180 graus. Ó. Alfa mais beta é igual a 180 graus. Bom, o que vai acontecer? Esse aqui é alfa e ele é um paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Esse aqui é alfa também. E se aqui é beta, aqui embaixo também é beta. Alfa mais beta dá 180. Alfa mais beta aqui embaixo dá 180. A soma dos ângulos internos sempre vai me dar 360 graus, tá? Bom, vamos para o quadrado agora. No quadrado, o quadrado tem 4 lados e 4 ângulos congruentes. Então, os 4 lados têm o mesmo valor, ó. L, posso botar mais aqui, ó. L e L. Se esse L é 20 centímetros, aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20. E os ângulos também são iguais, não é? Tem mesmo valor, são congruentes. Se a soma dos ângulos internos dá 360 graus, eu tenho quanto? 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus. Ah, então ele é um retângulo? Sim, ele é um retângulo. Ó, o quadrado é um retângulo. Ó, é um retângulo. Ah, ele é um losango? Também. Por quê? Porque o losango tem os 4 lados congruentes. Ó. L, 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 L. Ele é um losango também. Ele é um paralelogramo? Sim. Por quê? Porque o paralelogramo tem os lados opostos paralelos. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse também. Então o quadrado tem essa característica. As diagonais do quadrado, olha só, esta diagonal vai ter o mesmo valor dessa aqui. E elas vão se cortar 90 graus entre elas. Bom, aquele alfa mais beta que eu botei aqui, ó, alfa mais beta é igual a 180 no losango, vale para cá? Vale alfa mais beta, 90 mais 90, 180. 90 mais 80, 90, 180. 180 mais 180 dá os 360 da soma dos ângulos internos dos quadriláteros. O último quadrilátero que nós vamos ver é o trapézio. O trapézio tem 2 lados paralelos e esses lados paralelos são chamados de base. Consequentemente, eu vou ter uma base maior e uma base menor. Observe que eu posso ter os 4 ângulos diferentes, alfa, beta, gama e teta. O que vai acontecer aqui? Aplicando lá o teorema das retas paralelas, a regrinha do Z, ó. Observe como se enxerga um Z aqui, ó. Vou fazer bem fraquinho aqui o Z. O ângulo, os alternos internos são iguais. Então o ângulo de dentro do Z vai ser igual ao ângulo de dentro do Z. O que vai acontecer aqui? Esta parte aqui é meia volta. Meia volta é 180 graus. Então alfa mais beta dá 180 graus. Então no trapézio, né, tu vai fazer assim, ó, os 2 ângulos do mesmo lado aqui vai me dar 180 graus. É lógico que os outros 2 tem que me dar quanto? 180, porque é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos dá quanto? 360 graus. Se quiser fazer o outro Z aqui, ó, faz o outro Z, esse teta é teta aqui também. Bom, teta mais gama, peguei o teta, joguei lá para cima, também vai me dar meia volta. Meia volta é 180 graus. Bom, a classificação dos trapézios, eu posso ter o trapézio retângulo. O trapézio retângulo, tu vai identificar ele muito fácil, porque ele tem um ângulo reto, ele tem um ângulo de 90 graus. Mas como a soma dos ângulos de um lado aqui do trapézio dá 180, se aqui é 90, aqui obrigatoriamente vai ser também 90 graus. O trapézio isósceles, tu vai lembrar lá dos triângulos. Quando é que um triângulo é isósceles? Quando tem 2 lados congruentes, 2 lados de mesmo valor. Aqui também o valor desse lado aqui é o mesmo desse aqui, são congruentes. Qual é a outra característica do triângulo isósceles? Que no ângulo da base são iguais, então são congruentes, alfa e alfa. Consequentemente, isso aqui são iguais, né? Tem o mesmo valor, são congruentes, aqui é alfa, aqui é beta e aqui vai ser beta também. Por quê? Porque alfa mais beta tem que dar o mesmo valor de alfa mais beta do outro lado ali. Então o isósceles tem os 2 lados, esses opostos, com o mesmo valor, tem os lados paralelos opostos que são a base. E o escaleno é tudo diferente. Isso aqui tem valor diferente disso, esse ângulo é diferente desse, tá? Daí seria o trapézio escaleno.
Nós temos no trapézio também, que se utiliza muito nos cálculos, o que nós chamamos de base média. Eu tenho um trapézio aqui, observe que esse lado do trapézio eu marquei um ponto médio, que eu chamei de M, e aqui um ponto médio do outro lado aqui, que eu chamei de N. Esse segmento MN é o que nós chamamos de base média. Base média é o segmento MN. Como que se calcula isso? Eu vou pegar a base maior, que é esta aqui. Esta base maior é de A até B. Colocamos segmento AB. Somamos com a base menor lá de cima é o segmento DC. Olha lá, DC, e dividimos por 2. É justamente isso, fazer uma média. Pega a base maior, soma com a base menor e divide por 2. E com isso nós fechamos o estudo dos quadriláteros.